Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas a mais uma mentoria. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Tá frio pra caramba que vocês não estão entendendo. Tá muito frio, não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Hoje a gente vai falar sobre sabotadores do emagrecimento a pedido da Renate. Eu ia fazer a mentoria hoje, estava escolhendo alguma ferramenta do curso e aí ela me sugeriu falar sobre sabotadores e falando sobre os sabotadores, né? Esmiuçando. Então hoje a gente vai começar a fazer isso, a gente não vai conseguir terminar para não ficar tão longa. Eu tenho compromisso com vocês de não fazer lives tão longas para que quem não assista ao vivo não fique com muita dificuldade de assistir depois. Cris, seja bem-vinda! Como é que estás? Quem for chegando me dá um oi. Vamos dizendo que vocês estão me ouvindo. Gente, por favor, espero que esteja aparecendo nos comentários. Se não, meu Deus do céu. Me dá um oizinho aí. Deixa eu ver. Quem for chegando me escreve um oizinho. Ah, que bom, tá aparecendo o chat. Tava com medo que não aparecesse o chat. Vamos dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal entrar. Cris, já chegou na parte dos sabotadores? Olha que linda a minha caneca, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, tão bonitinha. Karina, seja bem-vinda. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Digam aqui pra mim, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tânia, que saudade, sua sumida! Meu Deus, como é que tá, sumida? Que bom te ter aqui. Cíntia, boa tarde. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Alguém aqui não chegou ainda na parte dos sabotadores? Me diga. É muito importante. Tem gente que entra pro curso e já quer ir direto pra lá. Não dá? Não dá. Tem uma caminhada anterior que é necessária para depois vocês chegarem nessa parte e conseguirem compreender. É uma parte bem aprofundada. É uma parte que gera muita confusão. Por quê? Os sabotadores, em geral, eles estão lá no inconsciente. Então a pessoa não consegue perceber. Às vezes ela só consegue perceber quando ela vê as aulas. E ali eu trago alguns exemplos de frases que são pensamentos comuns de quem tem cada sabotador e das mentiras que cada sabotador conta. Aí que a pessoa vai começar a se dar conta de falar, nossa, eu acho que às vezes eu falo isso pra mim. Só que ela não entendia como uma mentira. Aí que tá. Quando a gente fala as coisas, a gente não entende como mentira, a gente entende como uma verdade absoluta. E aí que tá o problema. Como aquilo é real, como aquilo é uma verdade absoluta, eu tomo pra mim como verdade e aquilo influencia totalmente a minha vida. Quando eu entendo que aquilo é uma mentira, aí eu começo a questionar tudo que tá em volta e tudo que eu ganho contando aquela mentira. Mudanças e desafios, quero saber, hein? Cá, já chegou nos sabotadores? Me digam, quais são os sabotadores de vocês? Vocês conseguiram descobrir? Falando um pouquinho sobre sabotadores, sobre o conceito de sabotadores. Os sabotadores são um sistema de defesa pessoal da tua mente. Eles vão te proteger para que você continue no conforto, para que você se sinta segura. Então, não é que é uma coisa horrível, é uma coisa que quer garantir o teu bem-estar. Mas te garante um bem-estar numa área e te atrapalha em outras. Quando começa a te atrapalhar em outras áreas, aí é o momento de você parar, refletir e buscar atacar esses sabotadores, porque eles estão te prejudicando. Em algum momento da tua vida, eles foram úteis. E eles te salvaram de coisas. Só que agora você deseja emagrecer, porque você ficou tão presa nesses padrões de fala. Os sabotadores são padrões de fala, de pensamento, de ações que te fazem fazer coisas que vão contra os teus objetivos. Que às vezes você não percebe, ou às vezes você percebe, mas quando viu, já fez. Então, eles são um sistema de defesa. Eles te protegem das coisas mais importantes para vocês. Vocês conseguem me dizer o que vocês ganham de positivo fazendo as coisas que vocês fazem, mas que vão contra os objetivos de vocês? Vocês conseguiram entender a pergunta? Vocês têm um objetivo de emagrecer. Se vocês fazem coisas que vão contra o objetivo de vocês de emagrecer, frequentemente, o que vocês ganham de positivo quando vocês fazem isso? Conseguem me responder? Digam aqui pra mim. O que vocês ganham de positivo quando vocês fazem coisas que vão contra o objetivo do emagrecimento? Vocês entendem que vocês ganham coisas positivas e muito positivas?
Se a gente não ganhasse coisas muito positivas, a gente não faria. Simples assim. Eu dou o exemplo do fumante, eu nunca fumei, mas né, todo mundo já conviveu com alguém que fuma. A pessoa sabe que aquilo ali tem cheiro ruim, que aquilo ali dá problema no pulmão, que aquilo ali é ruim pros dentes, que aquilo ali é ruim pra tudo. Mas por que ela faz? Porque ela ganha coisas positivas. Ela ganha lá os momentos de relaxamento, os momentos de fuga, os momentos de fugir do trabalho, de estar com pessoas que compartilham do mesmo hábito. Ela ganha muitas coisas positivas. E é por isso que ela não consegue deixar, porque ela tá viciada na química daquele produto e emocionalmente viciada nos ganhos que ela tem por usar essa substância. E no emagrecimento é a mesma coisa. Creio que seja o prazer do momento, sim. Quase todo mundo tem prazer envolvido. Deixa eu tirar um negócio aqui que tá me atrapalhando. Quase todo mundo tem prazer envolvido na questão da alimentação, mas essa não é a mais difícil. Você geralmente tem outras coisas mais cabeludas por trás. Alívio. E aí tem que saber, alívio do quê? A gente tem que ir puxando a corda. Sabe? Quando vai puxando, as coisas vão ficando cabeludas, aí você vai se dando conta, putz, na hora que você pensa, eu nunca tinha pensado nisso, é aí que começa a resolver as coisas. É sempre em coisas que estavam lá no teu inconsciente. Porque vocês sabem, 5% é igual um iceberg, né? Já falei isso pra vocês. Tem um iceberg. 5%, a pontinha do iceberg, representa o consciente. E a gente só consegue mudar, melhorar, né? Fazer coisas a respeito daquilo que a gente sabe, que é só 5%. Aquilo que a gente não sabe, que está no inconsciente, representa 95%. Então, quando você não consegue fazer as coisas que você quer fazer, é porque com certeza tem coisas lá no inconsciente que você ainda não descobriu, ou até já estão no consciente, mas que você está apegada e não consegue se libertar daquilo. E aí você não vai conseguir mesmo. Então, você tem que olhar para aquilo, entender que aqueles padrões de fala são mentiras e entender por que eles estão ali, do que está te protegendo e então questionar. Aí você dá a oportunidade de não deixar aquilo tomar conta de você. O meu pior é a proteção para os filhos. Eu arranjava uma desculpa para não cuidar de mim. Muito bem. Eu também tinha esse, Cris. A gente não vai falar dele hoje, ele tá lá mais pra frente. A gente vai começar do começo mesmo, mas a gente vai falar em outras, na próxima mentoria, não sei, na próxima ou na próxima ainda. A gente vai ter que dividir. Tem a ver com coisas que você ouviu, que você aprendeu e que você viveu. E aí que você tá repetindo. Ou que funcionou. Pra mim era assim. Eu vivi a repetição do padrão da minha mãe e foi muito bom, foi muito recompensador, foi muito prazeroso eu ter os meus filhos e o amor deles. Eu fazia tudo pra eles e aquilo voltava pra mim. Então o que aconteceu? Eu queria ficar ali infinito, eu queria viver aquilo infinito, mas foi bom, olha só, foi bom por um tempo. Só que depois já não foi tão bom assim, porque eu vi que pra viver naquele emaranhado ali, eu abri mão de outras coisas que eram essenciais também. Que era a minha personalidade, que era o meu relacionamento conjugal, que era o meu trabalho, que eram várias coisas. E aí eu me perdi de mim mesma, porque eu tava naquele mar ali, inundada, e aí nunca sentia, começava cada vez menos a sentir o reconhecimento, porque aí a dedicação é maior e maior e maior, e aí começou a dar ruim. Então, um negócio que um dia foi bom, você teve a maior recompensa, foi útil, você teve os ganhos secundários, mas chega uma hora que começa a te atrapalhar o excesso daquilo. Aí você precisa rever tudo. Alice, seja bem-vinda! Então, gente, os sabotadores são o sistema de defesa do teu organismo para te manter protegida. Lá desde a infância, a criança aprende a manter a sua zona de segurança. Ela começa a observar que coisas que ela faz têm consequências. Algumas coisas têm consequências muito positivas e ela vai lá e quer repetir aquilo. Então, a pessoa que é perfeccionista, por exemplo, ela começa, em algum momento, ela não se sentia amada, ela não se sentia reconhecida, ela não se sentia valorizada. Ela fez alguma coisa muito além do que os outros faziam, ela foi valorizada por um detalhe e ali ela entendeu, de alguma forma, que para ela receber um pouquinho de amor a mais, um pouquinho de valor a mais, ela tinha que fazer perfeito. E aí ela vem fazendo isso até hoje para receber esse pouquinho a mais. E muitas vezes não recebe. Não recebe na medida do esforço, na medida de tudo que ela tem que abrir mão para fazer algo perfeito. Então, é muito custoso na vida. É essencial vocês se darem conta disso, para que vocês tenham liberdade, paz, qualidade de vida. É muito importante. Então,
Então, que ganhos? Fica aí, ó, anotem aí. Se vocês não conseguirem me responder aqui, vocês vão anotar no caderno, vocês vão poder colocar aqui embaixo da live em outro momento. Quais são os principais ganhos secundários que vocês têm agindo como vocês agem quando vai contra o objetivo de vocês. Todo mundo tem os sabotadores, todo mundo faz isso. Não só no emagrecimento, em outras áreas da vida a gente faz. A gente faz coisas contra o nosso objetivo para não viver, para não sentir coisas. Vamos lá, o que mais? Vão falando aqui pra mim. Tô tomando chá pra esquentar a mão, mais do que qualquer coisa. Minha mão tá uma pedra de gelo, gente. Meu Deus. Então, o primeiro passo é vocês trazerem lá debaixo da água o iceberg tá aqui. Vocês têm que trazer do inconsciente pro consciente. Vocês têm que reconhecer quem são os principais sabotadores do emagrecimento de vocês. A partir do momento que vocês dão de cara com eles, vocês reconhecem, aí vocês vão começar a prestar atenção quando eles aparecem. O que eles te falam? Como é que ele faz você se sentir? O que ele te garante de segurança? O que ele te garante de insegurança? Ele é o teu inimigo do emagrecimento. E ele vai aparecer várias vezes. Ele nunca vai deixar de aparecer. No começo ele vai estar te afetando muito. Lá na frente, você já vai ver que ele está chegando e você já vai dar um chega pra lá nele. Ele não vai mais te afetar do mesmo jeito. É assim que funciona. Vão vir aquelas vozes internas que vão contra tudo aquilo que você sabe que deve fazer e você precisa rebater. É o papel do anjinho diabinho. Essas vozes são como se fosse o diabinho, te permitindo fazer tudo que você sempre fez, mas que vai contra o teu objetivo que hoje você tem de emagrecer. Então você tem que rebater, você tem que questionar, você tem que questionar tudo aquilo que a pessoa, que essa vozinha tá te falando. E você tem que entender que são as mentiras. Então eu vou ler aqui algumas partes com vocês pra gente discutir mesmo. Então a gente precisa identificar e a gente precisa conhecer muito bem, para então, conhecendo e questionando, a gente vai conseguir enfraquecer. Vocês fizeram isso? Vocês estão nessa parte? E aí vem o sabotador crítico interno, que é o principal que todo mundo tem, que é aquela voz que te puxa para baixo. Olha só, é o principal sabotador do processo de emagrecimento, é o maior, né? Algumas pessoas têm em maior, outras em menor intensidade, mas todo mundo tem em algum grau. Ali a gente olha mais para os defeitos do que para as qualidades. Eu tive muito esse. Hoje ele me pega muito menos. Ele praticamente não me pega na área do emagrecimento. Em outras áreas da vida pode até pegar, mas nessa não mais. E aí a pessoa gera ansiedade, gera estresse, gera raiva, decepção, vergonha, culpa, medo, pânico, baixa autoestima, baixa produtividade, gera muitas coisas negativas. Tá sempre olhando para o que tem de ruim, sempre. Você tá sempre se comparando. Olha isso. Se eu não me comparo, sempre que eu me comparar com alguém, eu posso me sentir inferior. Posso me sentir inferior. E eu sempre vou ser inferior a alguém e vou sempre ser superior a alguém. Mas quando eu tenho o crítico interno muito forte, eu nunca vou me comparar com alguém que é pior que eu. Eu sempre me comparo com quem é melhor. Antigamente esse crítico, ele me pegava. Hoje não mais. Vocês veem, né, que eu fico postando lá no meu story o resultado aqui dos meus passos. Minha meta é 5.000 passos por dia. E aí, muita gente vem falar, mas é suficiente? Nossa, eu faço 15.000, eu faço 8.000, eu faço não sei o quê, eu faço... E as pessoas ficam questionando que isso é pouco. E eu falo, daí, mas é suficiente para emagrecer? Eu digo, não, eu não tô fazendo isso para emagrecer, eu tô fazendo isso para ficar ativa, para eu me exercitar minimamente, porque eu moro num apartamento relativamente pequeno, e eu trabalho sentada, então para eu fazer 5.000 passos é super difícil. Eu não ando, quando eu não saio para levar as crianças na escola, quem leva é meu marido agora, eu saio muito pouco. Então eu tenho que fazer 5.000 passos dentro de casa, assim, indo para um lado para o outro e dentro do meu exercício. Às vezes dá 10 horas da noite, eu tô querendo bater meus passos. Às vezes não, depende do dia. Então aquilo ali eu posto para dizer que eu bati a minha meta. Pra mim, eu não tô nem aí se a tua meta é 7, 8, 9, 10. Que bom se você faz mais. Mas as pessoas fazem isso. Elas não se contentam em se comparar com outros, elas ainda querem dizer pro outro que ele é pior também. É doído, gente. E eu fico pensando, meu Deus, né? É suficiente pra mim. Eu crio as minhas metas. Essa meta é legal pra mim? Eu queria fazer mais passos? Queria. Quando eu tinha colocado 7.000 passos como meta, vejam a mentalidade, quando eram 7.000 passos da minha meta e eu batia em torno, sem tanto esforço, eu batia 3, 4,
Então, era tão longe que eu nem fazia. Eu não, mal fazia os 3 nomes, forçava, porque era tão longe. Vejam, ó, levem isso para o emagrecimento de vocês. Era muito longe. Então, eu baixei para 5. 5 é bem difícil para mim, dentro da rotina que eu tenho. Mas é possível, então eu corro atrás. Por isso que vocês têm que fazer metas no emagrecimento possíveis. Se vocês colocarem, eu vou emagrecer 2 quilos nessa semana, e olharem e falar, não tem jeito de eu chegar, vocês não vão fazer nada. Agora, se for uma meta possível, porém desafiadora, aí vocês vão correr atrás. Aí todos os pensamentos de vocês, todas as atitudes vão ser para chegar ali onde vocês querem. Vocês têm que fracionar ao longo do dia e assim vai. Um exemplo meu sobre o crítico interno. Nossa, sou muito assim. Me comparo o tempo todo, me sinto mal perto de uma mulher muito bonita porque me sinto muito inferior. Sua, seu, meu, cada um tem o seu. Exatamente, Rê. Alice, tu entende assim, ó. Tu sempre vai ser pior se tu se comparar com outras pessoas. Porque as pessoas que tu tá olhando, nesse aspecto que tu tá olhando, pode ser até que elas sejam melhores que tu. E daí? Por que tu escolheu olhar para esse aspecto? Porque talvez em outro aspecto tu seja muito melhor que essas mesmas pessoas. Então não procura isso. Tens que olhar pra ti e se comparar contigo. Eu olho e falo, quando eu bato meus 5 mil, eu fico muito feliz. Porque eu sei o quanto foi difícil eu bater esses 5 mil. Só que se eu olhar para as pessoas que me mandam mensagem com a fotinho do relógio dizendo que bateram 12 mil, eu vou dizer, que ridículo. Eu bati 5 mil só, ela bateu 12, ela bateu 11, ela bateu 7. Que merda, eu sou uma merda. Que isso? Mas não é a minha vida. É a vida dela. Então você tem que aprender a se voltar para você. É a sua vida, é a tua vida do jeito que é, onde tu mora, com o teu marido, com os teus filhos, é a tua vida, é o teu metabolismo, é aquilo que você pode. Ninguém vive a tua vida. Você só tá vendo uma foto na internet das pessoas. Você não tá vendo a correria que ela tem que fazer para chegar naquilo ali. Você não tá vendo a história que ela teve para ter aquilo ali. E daí é a tua. A tua cooperação tem que ser contigo. Por isso eu peço tanto para vocês fazerem as fotos. Porque se a gente olhar uma foto da gente, sei lá, de biquíni agora, talvez vocês vão olhar e dizer, não tá legal não. Não tá legal. Só que se vocês tiverem feito a foto, quando eu pedi, quando vocês entraram no curso e compararem o hoje com o começo, vocês vão dizer, não tá legal não, mas tava pior. Se tava pior e agora não tá bom, amanhã pode estar melhor do que hoje, vai estar muito melhor do que o primeiro dia. Pra que olhar pros outros? Você vai nascer de novo na vida da outra? Não, e nem queira. Porque a vida de ninguém é perfeita, a vida de ninguém é maravilhosa. Se você não se conhecer, se você não fizer esse movimento pra dentro, aonde é que você vai chegar? A história da grama do vizinho é sempre mais verde é muito real. É muito real. Então, esse crítico, ele bota tudo a perder. Ele é muito perigoso e todo mundo tem, em algum grau. Então, ele se questiona. Olha aqui, eu vou ler com vocês. O que tem de errado comigo? Ele se questiona isso, o que tem de errado comigo? E por que você não pensa, o que tem de melhor em mim? Ao invés de pensar o que tem de errado comigo. Olha a diferença. Todos os sabotadores têm uma coisa em comum. Todos eles fazem você se sentir mal. Todos eles são pensamentos que fazem você se sentir mal. E aí vem as 4 engrenagens cerebrais. Pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Tem o pensamento sabotador, você vai se sentir mal e você vai se comportar fora do teu objetivo. Vai se comportar para se sentir melhor usando a comida naquele momento. Mas mais longe do teu objetivo. Logo você depois vai se sentir mal de novo, vai comer de novo e assim vai. Então todos os pensamentos sabotadores são negativos. Todos eles fazem você se sentir mal. E aí esse aqui pergunta, o que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você. E se tem alguma coisa errada, você pode corrigir? Para que você quer corrigir? O que tem de certo com você? O que tem de bom com você? Por que não pergunta isso, ao invés de perguntar o que tem de errado? As coisas nunca dão certo pra mim. Mentira! Mentira! Algumas coisas talvez não deram certo ainda. Mas quantas coisas deram certo? Que coisas deram certo pra mim? Eu não sou capaz de fazer melhor. Que mentira! É claro que você é. Talvez você não seja capaz nesse momento de chegar aonde você quer, porque você tá olhando muito lá na frente. Olha eu, quando eu queria dar 7 mil passos. Não sou capaz de dar 7 mil passos. Talvez naquele momento, do jeito da rotina que eu tenho, eu não sou mesmo. Mas 5 mil eu sou, então eu vou dar. É a minha vitória dentro daquilo que é possível pra mim. Eu não tenho que olhar pra vida do outro. A vida do outro é do outro. Você vai construir a tua vida. Por isso que você precisa se concentrar nela. Todos conseguem, menos eu. Mentira? Quem? Quem é esse aí que consegue? Quem é esse aí que consegue uma coisa que você não consegue? Consegue emagrecer? Beleza.
E que outras coisas que você tá conseguindo que ele não consegue? Ah, fulana tem corpo assim, assim, assado, emagrece. É? Ah, falando aqui pra Alice, ela tem 3 filhos? Ela mora no exterior? Não tem filhos, ela não... Como que dá pra comparar banana com laranja? Não, dá. Não dá. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Será? Por quê? Se você acreditar nisso, vocês entendem que se você não acredita que você seja capaz, que você não faça nada, se eu olho e falo, não sou capaz de fazer 7.000 passos, 10.000 passos, eu não vou fazer nenhum. Já que eu não vou bater a meta, pra que eu vou ter o esforço de fazer alguma coisa? Já tiro o relógio e já largo. Já tentei de tudo e não dá certo. Será que tentou de tudo? Olha as mentiras. Todos eles, todas essas frases contam mentira. É tudo mentira. Não é nada disso é verdade. E é isso que você tem que fazer. Você tem que identificar a voz interior que fala coisas ruins pra você, anotar e começar a questionar. Será? Será mesmo? Porque senão a tua vida toda gira em torno de cumprir aquilo que aquela voz está falando. E é o que vai acontecer. E aí ela gera sentimento de culpa, de arrependimento, de decepção, de baixa autoestima, de inferioridade. É péssimo, é péssimo. Se amar com suas qualidades e defeitos é muito importante. É essencial. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Olha para as tuas qualidades, agradece. Olha para os teus defeitos e questiona se esses defeitos são tão assim horríveis que você precisa mudar. Se for, você vai fazer o que precisa fazer para mudar. Se não, segue. Por exemplo, eu tenho um defeito que algumas pessoas acham que é qualidade, que é falar demais às vezes. Eu falo demais, eu interrompo a pessoa. É um defeito, eu acho que é um defeito, mas às vezes é uma qualidade. Mas eu não vou mudar isso, porque é do meu jeito, é da minha essência. Se eu tiver que cuidar para mudar disso, é só nascer de novo. Então eu aceitei. Pronto, acabou. Entendeu? Agora, se fosse uma coisa... Isso na profissão que eu tenho, dá pra fazer. Agora, se eu tivesse uma outra profissão talvez mais formal, daí não dava. Aí eu ia sofrer. Olha isso. Acho que fico me comparando comigo mesma. Penso assim, há um tempo atrás eu tava super focada, agora eu não tô. E aí desanimo. Cíntia, há um tempo atrás quando? Me diz. Há um tempo atrás quando? Muita gente faz isso. Vem pra mim. Gleice, mas quando eu tinha 20 anos eu conseguia. Eu era magra, eu levantava, eu fazia isso, eu só comia aquilo, eu ia pra academia, eu fazia... É mesmo, mas olha, quando tu tinhas 20 anos, tu não era a mesma pessoa que tu é hoje. O que tu fazia? Ah, eu estudava e trabalhava, ou só estudava. Ah, tá. Quais eram as prioridades na tua vida? Ah, era ficar bonita, gostosa, arrumar um namoradinho e, sei lá. Olha, essas eram as tuas prioridades, quer dizer, poucas prioridades. E hoje? Nossa, hoje eu tenho que ficar magra, eu tenho que ficar bonita, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que dar conta, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que... Olha quanta coisa! Como é que você vai comparar você lá atrás com você agora? E outra, olha o desconforto que tu tinha lá quando tu começou a sentir e olha agora. Não queiram nem se comparar assim. É hoje. Hoje o que eu tenho? Hoje eu tenho isso. O que eu posso fazer hoje? Eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Pronto. Por que a gente tem que viver lá no passado? Não. Olha o passado. Tá, mas o que eu fazia no passado? Ah, eu fazia assim, eu fazia assado. Ah, beleza. Será que eu posso fazer de novo? Ah, posso, não posso? Questiona. Você tem que entender por que você faz o que você faz. Às vezes, na época, não tinha tanto desconforto relacionado a alguma área. Se hoje tem, você se desconcentra mesmo, é natural. Para manter a disciplina, para manter o foco, você precisa ter um mínimo de serenidade. Se você não estiver serena na tua vida, minimamente serena, se tiver uma bagunça na tua vida, como é que você vai manter a disciplina? Então você tem que olhar o que está tirando a tua serenidade, o que está tirando a tua paz, e olhar para isso, para então depois fazer aquilo outro. Será que você não está dando ousadia para alguma outra coisa que está tomando conta da tua paz? O que tem a ver com comida isso, gente? Não tem nada a ver com comida, a comida é só a solução. Vocês entenderam o crítico interno? Entenderam como ele vem e conta mentiras pra vocês? Conta muita mentira pra vocês. Ele é o sabotador mestre. Todo mundo tem, fique em paz. Uns em maior, outros em menor grau. Uns tinham mais forte lá antes. Você tem que olhar e tem que questionar. E aí ele vai enfraquecendo. Quando vem, você não é boa. Você, os outros melhores que você. Os outros sabem isso, você não sabe. Outros fizeram isso, você não fez. Daí, eu fiz outras coisas.
Olha minhas qualidades, olha o que eu fiz, olha como eu sou boa nisso, olha como eu sou boa mãe, olha como eu cuidei disso, olha aquilo outro, olha o que eu já conquistei. Entendeu? Quando você olha pra você, fica mais fácil. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Em todos os sabotadores, você vai se perguntar aquelas perguntas que eu fiz logo depois dos sabotadores. Por que você acha isso? Escrevam aí. Por que você acha isso? Vamos pensar, pegar uma lá. As coisas nunca dão certo pra mim. Por que você acha isso? Quem que disse isso pra você? Que provas que você tem que isso é verdade? As coisas nunca dão certo pra mim. Ah, eu tenho a prova de que, nossa, eu tive filho, deu errado, eu tive a minha casa, deu errado, meu casamento deu errado. Isso seria, nada deu certo pra mim, teria que ser isso. Eu fiz uma prova, deu errado, eu me mudei, deu errado. Foi isso que aconteceu com você? Duvidou. Tá vendo como é uma mentira? É mentira. Isso é mentira. Quem que disse isso pra você? Foi alguém que te falou? Ah, tu não vai conseguir. Tu é muito fraca. Tu é incompetente. Quem falou isso pra você? O que essa pessoa já conseguiu a mais do que você? Ela é um exemplo? Porque às vezes vem a pessoa querer dar lição de moral pra gente, sendo que a pessoa não conquistou nada, né? A pessoa vem dar dica de filhos. Não, você tem que cuidar sim do seu filho. É mesmo? Você tem filho? Não, não tenho, mas eu li no livro. Não, desculpa. Se a gente só tem que dar atenção. Travou? Me digam aqui se travou, gente. Se a pessoa veio te dar uma orientação de alguma coisa, uma dica, você só tem que dar atenção se ela tiver na mesma situação que você e ela tiver tido sucesso. Se ela não tiver na mesma situação, não serve. Se ela não tiver tido sucesso, não serve. Então as pessoas vieram falar aqui do meu reloginho, mas elas estão lá no sobrepeso. Daí? Entendeu? Não faz sentido. A pessoa quer dar dica de filho, mas não tem filho. A pessoa quer dar dica de empreendedorismo, mas o que ela empreendeu? A pessoa quer dar dica de casamento, separou 212 vezes. A pessoa quer dar dica de emagrecimento, tá lá gorda. Aí você olha e fala, não, é ridículo eu querer ficar abalada com uma pessoa que não faz o menor sentido pra mim. Entenderam, gente? Então, essas 3 perguntas vocês têm que fazer. Identifica as vozes, os leões aí, essas vozes do diabinho que falam no ouvido de vocês e questiona, por quê? Mas por que eu acho isso? Por que eu acho que eu sou inferior? Por que eu acho? Quem que disse isso pra mim? Que prova que eu tenho de que eu realmente não consigo? Me diz. E aí, vamos começar então os sabotadores ali, partido número 1. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Travou, gente? Alguém me diz aqui se tá dando pra ver? A Rê falou que travou. Será que travou? Dê feedback pra mim, senão eu tô aqui falando. Não, acho que não travou, não. Me digam aí, alguém dá um sinal de vida pra mim, por favor. Sabotador número 1, perdas na infância. Alguém que tá aqui tem esse sabotador? Identificou que tem esse sabotador? Tá normal? Beleza. Perdas na infância. Alguém que tá aqui percebeu esse sabotador? Perdeu alguém? Perdeu algo lá na infância e que faz falta hoje em dia? Essa pessoa que tem esse sabotador, ela usa a comida como um padrão de compensação. Ela tem uma falta e ela preenche com a comida. Ela sente falta de alguém ou de algo que não tem mais como voltar, porque ela perdeu lá na infância e ela compensa hoje com comida. Me digam, é possível compensar no presente algo que faltou no passado? Não dá. Não dá. É impossível. Impossível. E pior, muitas vezes, essa mulher, quando ela é mãe, ela fica querendo oferecer aos filhos tudo aquilo que faltou pra ela. E ela fica louca. Por quê? Porque faltou tanto, às vezes, pra ela, e ela quer dar tanto, e ela fica... É impossível. É inútil. E aí ela fica sempre ainda com a sensação de que não vai conseguir. E não vai conseguir mesmo. Já aviso. Se faltou amor pra você, se faltou paz, se faltou carinho, se faltou proteção, e você quiser dar isso, você ainda vai ter a sensação de falta. Vai dar isso pro teu filho pra que ele não passe pelo mesmo. Mas não tá faltando pra ele. Você tá dando pra ele. Não tá faltando pra ele. Faltou foi pra você. Então você tem que fazer lá o resgate da criança. Ó, a Cíntia falou que tem esse. A Cíntia já fez o resgate. Ela tem que entender que a falta não é dela, é da criança. E ela tem que conversar com a criança dela. Pra que a criança, quando vem essa sensação, é da criança, não é da adulta. Porque a adulta dá conta da vida.
Quantas coisas vocês já deram conta da vida? A criança não dava. A criança tinha insegurança, a criança tinha o medo, a criança não tinha o recurso. Mas você tem. Então você assume o seu papel de adulta e faz o que tem que fazer. Então o que faltou para você? Você tem a perda na infância, pode ser uma perda de afeto, pode ser uma perda de pessoas, são perdas lá atrás. E aí você compensa com comida. Primeiro que não dá para compensar porque já foi. Segundo que a comida vai resolver o quê? Ela vai aliviar uma emoção. E alivia. Olha o ganho secundário. A pessoa sente falta de alguém que faleceu, que faltou, ou de um sentimento que faltou. E aí ela come para se preencher. E alivia. Olha que merda. Alivia. Se não aliviar, você não fazia. Então alivia. Ela se sente aconchegada, principalmente se lá naquele episódio de perda, ela foi abastecida com comida. Então, lá naquele momento, ela faltou alguém e alguém foi lá e levou um docinho, levou uma comida, come para se sentir melhor. Aquilo já preencheu lá e virou uma âncora. Até hoje está preenchendo. Você tem que olhar para isso. Você tem que olhar para o que aconteceu. E você vai questionar, mas espera aí. Se eu comer, essa pessoa vai voltar? Se eu comer, eu vou sentir aquilo que me faltou lá? Como assim? É uma mentira que eu tô contando pra mim. E olha aqui, pensamentos que são comuns. Como eu gostaria que aquela pessoa estivesse aqui comigo hoje? Claro que eu gostaria. Mas eu vou comer pra aliviar essa dor? Não, eu posso fazer uma oração, eu posso olhar uma foto, eu posso conversar em oração com essa pessoa. Eu posso chorar, eu posso fazer várias coisas. Mas comer? Nada mais tem sentido sem essa pessoa. Essa falta me dói tanto que eu prefiro comer. Como assim nada mais faz sentido? Deus te deu o dom da vida. Você tem que viver essa vida. E tem outras pessoas que gostam, que amam e que dependem de você. Você tem que viver a tua vida. Com aquela pessoa, sem aquela pessoa. Eu sei que pra mim, falando aqui, parece muito fácil. E que não é assim fácil. Mas você tem que questionar. Se eu comer, essa pessoa vai voltar? Vai aliviar a minha dor por quanto tempo? Quanto maior é a minha vontade de chegar no meu objetivo ou de aliviar essa minha dor? E aí, ó, mentira, ó. Só me sinto melhor quando tô comendo. Mentira! Mentira! É útil pra você acreditar nisso. Você acreditou nisso, você tá contando essa mentira e tá acreditando nessa mentira. É mentira. Se você fizer outras coisas, você também vai se sentir melhor. Não precisa comer. Só que você tá usando a comida como uma desculpa para aliviar a tua dor. Enquanto você estiver fazendo isso, enquanto você não reconhecer que é uma mentira, você vai continuar fazendo. Quem tem esse sabotador entendeu o que eu tô falando? Esse é um dos meus principais sabotadores. Ana, tu tá muito sumida, Ana. Eu te mandei mensagem, acho que outro dia tu não me respondeu. Então, e quem faltou? Pra vocês que têm esse sabotador, quem foi que faltou? Quais foram as perdas que vocês tiveram lá na infância? Me identifiquei com essa fala sua. Sentia falta da presença da minha mãe, pois ela trabalhava muito. Hoje me dedico 100% aos meus filhos, me sinto culpada quando tiro tempo pra mim, pra realizar algum trabalho de curso. Exatamente, porque daí tu pensa, não, eu não posso, porque eu sei qual é a dor de não ter a presença da minha mãe, então eu tenho que dar presente, eu tenho que estar 100%, porque essa dor é tão doída que eu jamais quero que meus filhos passem. Só que eles estão passando, porque tu tá ausente, tu não tá inteira com eles, tu tá cumprindo uma presença física, mas tu não tá sendo um bom exemplo de autocuidado. Não é uma crítica, é uma reflexão que eu quero que tu faça ali. São 3 crianças. Tu precisa de um tempo pra ti. Ficar 100% do lado deles é até ruim pra eles. Eles devem até querer te ver longe de vez em quando. É a treva. Uma vez uma pessoa falou, isso é a treva. Eu era assim, ficava ali, ó. Exatamente assim. Exatamente assim. Eu queria ficar o tempo todo, era grudada, porque era pra não ter a sensação de que a mãe não estivesse, que a mãe não estivesse 100% dedicando, mas não tava, era uma mentira, não tava. Entendeu? Lazer, então, é impossível. Claro, enquanto tu acreditar nisso, enquanto tu quiser suprir a tua falta com os teus filhos, esquece, vai ser impossível. Porque é demais, a falta foi grande, você vai ter que fazer muito. Não, você tem que ouvir o que as tuas crianças querem. Aí você está suprindo uma falta tua e talvez não esteja suprindo uma falta deles.
Você tem que entender o que eles querem. Lembra? 5 linguagens do amor? Você tem que entender as linguagens do amor dele para entregar o que eles querem. Que não necessariamente seja aquilo que você queria lá atrás. Então isso é muito, muito importante. O que isso tem a ver com comida? Nada. Tem a ver com a vida de vocês, tem a ver com as emoções de vocês. Tem nada a ver com a comida, tem nada a ver com low carb, tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com as emoções. Outro, perdas presentes. Essa aqui tem muito a ver com crítico interno. Uma entrelaça na outra, vocês vão ver, nenhuma é pura. Sempre tem uma pontinha de outra. E sempre tem uma pontinha de crítico interno também, porque o crítico interno está em todos. Então, a perda presente. A pessoa perde um propósito de vida, uma missão pessoal, realização profissional, relação afetiva, relação sexual, autoconfiança, autoestima, tem perdas financeiras, enfim, muitas perdas, né? E aí ela vem com aquelas crises existenciais, por que eu tô nesse mundo, por que eu acordo, sabe, por que eu tô vivendo isso, por que é comigo, eu não tenho vontade de nada, ó vida, ó céu, ó azar. Essa é a vida, ó céu, ó azar. É uma coitada, a pessoa se vitimiza, ela tá sempre assim, sempre frustrada, ela tá sempre frustrada, e ela evita a frustração, ela evita picos de frustração, mas na verdade ela tá sempre frustrada, com alguma coisa ou com tudo. Nada tá bom pra ela. E ela tem uma decepção com ela mesma, ela se sente responsável e culpada por tudo que acontece de ruim. Ela evita a frustração. Lembra que a gente fala lá? Você sempre evita algum sentimento. Cada um tem o sentimento que mais evita. Eu evito julgamento. Evito rejeição também. Por isso que aquele post que eu fiz lá na rede social, que vocês se inscreveram um monte, que eu fiquei toda emocionada, a pessoa me julgou. A pessoa falou, quem é você para falar de emagrecimento? Você é psicóloga. Embora eu esteja muito bem trabalhada com aquilo de alguma forma me afetou, mas não tanto que eu fui lá e enfrentei. Em outros tempos eu não iria enfrentar. Então eu, na minha vida, ainda evito julgamento e frustração, que foram coisas que doeram lá no passado. Cada um dos sabotadores evita coisas. Esse aqui evita a frustração. Só que ele evita tanto a frustração máxima, o pico da frustração, que pra evitar isso, ele fica sempre frustrado, porque não faz nada. Eu não faço nada novo, porque assim, eu não sou boa, porque minha vida, pra que eu tô nesse mundo? Ele não se arrisca pra não correr o risco de se frustrar. E aí fica sempre frustrado, porque a vidinha tá mais ou menos, tá meia boca. Então se questiona coisas da vida o tempo todo. Ela não tem vontade de levantar, são pessoas em geral muito deprimidas. Olha as mentiras. Como pra aliviar essa dor, essa falsa tristeza? Não, né? Comer vai aliviar, mas não vai resolver. A tristeza não tem nada a ver com comida, tem a ver com a vida. Eu preciso olhar por que eu tô frustrada. E o que eu quero fazer para sair dessa frustração? Pelo menos se você comer vai se sentir melhor ou menos triste. Vai mesmo. Por quanto tempo? Pouco, né? Aí você vai precisar tornar a comer de novo. Já que tá tudo perdido, é melhor comer. Olha isso, já que tá tudo perdido, a pessoa pensar que tá tudo perdido também é uma droga. O que eu quero da minha vida? O que me faz feliz? Por que eu não tô fazendo essas coisas? Por que eu não posso arriscar? Ah, porque pode dar errado. Mas já tá dando. Ai, mas eu não vou arriscar pra fazer isso que a Gleice tá falando, pra emagrecer, porque, sei lá, tenho medo que não dê certo. Tenho medo de voltar a engordar depois. Se você não arriscar, você fecha duas portas. A do fracasso e a do sucesso. No fracasso, vamos combinar que a pessoa já tá. Então ela corre um risco de dar certo. Estão acompanhando esse? Se vocês não forem falando aqui, eu vou seguindo, tá, gente? Quero pelo menos falar de 5 hoje, vamos ver se vai dar tempo. Se alguém se identificar, se alguém quer falar alguma coisa, pode falar. Terceiro, esse aqui é muito clássico, aparece muito. Comida como padrão de afeto familiar. Aquelas pessoas que foram muito abastecidas com comida e com amor através da comida. Há pessoas que tinham pai, mãe, cuidadores que não sabiam dizer eu te amo, que não sabiam abraçar, que não sabiam demonstrar amor de outra forma sem ser através de comida. Então a pessoa entendeu que aquilo era amor. E hoje ainda, se falta o amor, o que ela quer? Comer. Porque lá atrás ela sentiu amor através da comida. Hoje, se falta amor, o que eu quero? Comida. Porque a comida é a representação do amor. Vocês conseguiram entender? Todo afeto, todo amor tem a ver com comida. E essa pessoa evita o quê?
evita rejeição e evita julgamento. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser julgada. Eu preciso dizer sim, porque eu tô dizendo sim pro teu amor. Se a minha sogra fez uma comida pra mim e eu não como, é como se eu estivesse dizendo que eu não amo. Ontem eu tive até uma discussão com meu sogro. Eu sentei, é assim, lá na casa da minha sogra tem um almoço e logo depois eu já boto uma mesa de café. E eu tava muito concentrada ontem. Eu falei, não, eu não vou comer, porque eu sempre acabo comendo a mais lá. Porque é barulheira, é confusão, enfim. Eu falei, não, hoje eu não vou comer, não tô saciada, tá tudo certo. E a gente tem que se concentrar na gente pra passar pelos momentos mais difíceis. É o momento mais difícil pra mim é lá na casa da minha sogra, porque é sempre isso. Aí meu sogro começou. Come, ela tinha feito um prato de cocada de colher. Que outro dia ela fez, tava uma delícia. Mas aquela ali não tava com uma cara muito boa. Eu falei, não, tá ali, não vai fugir, eu não tô com fome agora. Tá, aí meu sogro começou, mas come isso. Aí ele começa com umas histórias, come, que isso aqui não engorda, que não sei o que. Eu falei, não, mas é que eu não tô com fome, eu já comi bem. Eu nem evito comer, não sei o que. E aí começou a me provocar. Tu não tem medo de morrer magra? Ele falou bem assim pra mim. Aí eu falei, não, tenho medo de morrer gorda, doente, dependente dos outros. Fui obrigada, gente, fui obrigada. Aí ele ficou assim. Depois ele foi, eu acho que tu não tá muito bem hoje. Ele demonstra o amor através da comida. Ele quer que a pessoa coma e coma muito. É como se fosse dizer que ama. Só que eu tenho que mostrar que aquilo não é a forma como eu amo. Eu agradeço, eu aceito e eu falei que eu ia comer quando eu tivesse fome. Eu não tava rejeitando, eu não tava falando que eu não ia comer. Eu só tava falando que eu não ia comer sem fome. Então, é difícil, foi ruim entrar nesse embate, nesse conflito. Mas eu não entrei em conflito comigo. Então, eu tô muito ciente dos meus sabotadores. Então, eu não posso... como eu tô ciente, eu sei quando eles aparecem, eu sei contrapor. E aí, eu quero que vocês aprendam isso. Ó, a Cintia falou, a perdas presentes, que foi o que eu falei antes, também me pega. Mas faz muito sentido correr o risco de fechar as duas portas de sucesso. Exatamente. Então, essa do padrão de afeto é muito comum. Pessoas de origem, de descendência italiana, aquelas mesas fartas, cafezão, aquela coisa. Nossa, minha avó, enquanto não sentar a bunda na cadeira e não comer, ela fica louca. Hoje eu já sei lidar com ela também. Vocês estão entendendo? Quando você tá segura da tua decisão, as pessoas vão te entender. Então, essa daqui, ela pega pra muita gente. Você tem medo de ser rejeitada, de ser julgada, de ser criticada, porque se você disser não. Olha só, as mentiras que esse sabotador conta. Se eu falar não, se eu não estiver presente, se eu não comer, eu não repetir, eles não vão mais gostar de mim. No começo do meu namoro, eu jamais falaria isso. Jamais. Por quê? Eu queria ser aceita, eu queria ser amada, eu dizia sim pra tudo. Hoje eu não tenho mais medo. Eu entendo que não tem nada a ver. Não tem por que eles me rejeitarem ou eu não fazer parte dessa família se eu não comer a cocada. Não. Ou se eu não comer muito. Não. Eu entendo que não é isso. E aí, tudo bem, eu posso não comer ou eu posso comer quando eu quiser. Quem tem esse sabotador? Alguém se identificou? As pessoas têm medo de perder. Ai, como é que eu não vou comer? Fulano fez pra mim, como é que eu não vou comer? Sim, você pode provar, você pode comer, você pode pedir pra levar pra casa. Aí minha sogra fez esfirra, que meu filho gosta, fez um pãozinho de casa, aquele pãozinho caseiro, pra minha filha, trouxe pra casa. Trouxe pra casa, pra comer na hora que tiver fome. Pra que eu vou me encher de uma comida que ela fez para nós se eu não tenho fome? Não faz o menor sentido. Alguém tem esse? Vão falando. Esse é um que pega muito. Quando você olha e fala, não, a pessoa fez pra mim, eu tenho medo de ser rejeitado, então eu digo sim. No fundo, você quer dizer sim, você quer comer. Claro que eu queria comer aquele pote de colher de cocada inteiro, eu queria comer tudo que tinha naquela mesa. Mas eu também quero manter o meu peso, o meu corpo. Então, eu tenho que escolher, eu tenho que fazer uma média ali do que eu quero mais. Acho que esse já tive, mas já me superei. Aí, ó, coisa boa. Tá vendo? Ai, tudo dá errado pra mim, mentira? Olha aí, ó. Viu como dá certo pra ti? Viu como tu já superou? Quando tu olha aquilo que tu já superou, tu não sente mais o cocô do cavalo do bandido. Tu é boa em muitas coisas. Eu vejo muitas coisas que tu é boa. Mas se tu olhar pras coisas, só pras coisas que tu não é boa ainda, você vai se sentir mal.
Minha avó fica perguntando se eu não vou comer mais. Se eu não vou aquilo e aquilo outro, tem que me concentrar. Isso mesmo. E aí você já chega e já dá a regra do jogo. Não tô com fome, assim assado. Ou não, já tô bem, tô satisfeita. Por quê? Na época delas, em geral, teve muita escassez, teve muita falta. Então, aquele momento é um momento de oportunidade, tirar a barriga da miséria. Então, tire a barriga da miséria. Aqui que você vai ficar confortável, aqui que você tá feliz. Mas isso foi pra elas. Entende isso? Quando elas fazem isso com a gente, é porque eles passaram por isso. Meu sogro passou por muita dificuldade, passou fome. Então, ele não quer que ninguém passe. É aquela história do filho. A minha dor eu não quero que meus filhos passem. Eles, quando insistem essas coisas com a gente, é porque eles viveram essas dores e não querem que a gente passe. Mas a gente dizer que tá tudo bem, que aquilo ali não é um problema, que a gente não precisa daquilo para suprir nada, pronto. A Rê não tem esse sabotador, mas fica impressionada como as pessoas são insistentes para você comer o que não quer. Exatamente. E você tem que dizer, eu tô bem, eu tô ótima, eu tô melhor assim do que se eu comer. Eu falei isso pra ele. Eu estou satisfeita, eu tinha comido um pratão de salada, mas a salada que minha sogra faz porque sabe que eu gosto. E aí também é trabalho da gente mostrar aquilo que a gente gosta e que tá de acordo com os nossos objetivos. Ela sabe que eu quero me manter magra. Então ela faz um monte de salada. E eu como muito a salada dela. E ela fica feliz. Então não é que eu não vou comer nada. Eu tenho que dizer o que faz parte, o que eu quero, pra ela se sentir. Ela quer me agradar, ponto. Se ela quer me agradar, então eu tenho que dizer pra ela como que ela vai me agradar. Ela vai me agradar fazendo a salada e fazendo a carne. E ela faz a salada e a carne e faz outras coisas. Então ela não pode dizer que eu não comi pra receber o amor dela e o agrado dela. Porque eu comi. Eu só não comi tudo. Eu comi aquilo que eu queria. Pronto. Deu. Por isso que a gente tem que contar verdades, parar de contar mentira. É interessante mesmo. São insistentes mesmo, Lícia. São. Acho que não falta... tão falta de respeito essa insistência, mas é isso, não é falta de respeito. A pessoa tá querendo suprir uma falta que ela teve, que acha que tu também tem. Ela não quer que tu passe por aquilo, pelo desconforto que ela teve, ela te faz sentir outro desconforto. E tem que mostrar pra ela. Eu não quero, eu tô bem assim, ponto. Aos pouquinhos a pessoa vai entendendo. Ó, até critica quando não comemos, exatamente. Vê meu sogro dizer, não tem medo de morrer magra? Morrer pele e osso, uma coisa assim. Eu falei, eu não, tenho medo de morrer gorda. Olha que agressivo, né? E eu respondi na hora, eu poderia ter calado. E poderia ter comido pra dizer, não vou morrer magra, né? Porque meu sogro não vai gostar de mim. Até parece. Né? Não, eu falei, não, tenho medo de morrer gorda mesmo. Porque eu sei como é. Falei, tem alunas lá, não conseguem respirar, não conseguem amarrar um cadarço, não conseguem falar direito, não conseguem se relacionar. Isso eu tenho medo. Então eu não vou comer isso aqui sem fome. É chato mesmo, mas você tem que dar a regra do seu jogo e os teus limites. E tem que saber fazer isso com classe. Se você aguenta isso sempre, na hora que você abrir sua boca, você vai latir, você vai morder a pessoa, porque teu copo tá muito cheio. Então, incomodou, fala. Incomodou, fala. Incomodou, fala. Uma hora essa criatura vai ter que entender. Mas se você aguenta. Chega uma hora e fala, eu não aguento mais, que você fica insistindo, que não sei o que. Aí dá ruim. É sempre nossa responsabilidade quando a gente deixa de falar alguma coisa que tem que ser falada. Beleza? Outro, pertencimento grupal. Também tem um pouco a ver com esse. A pessoa quer pertencer. A maior fome que a gente tem na vida é a fome de pertencimento. A gente quer fazer parte, a gente quer ser igual. A gente quer ser igual aos nossos pais e aos nossos irmãos. A gente não quer ser o diferente. A gente quer pertencer, porque quem pertence não é abandonado, não é rejeitado. Lembra do patinho feio? O patinho feio não pertencia, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Ele era diferente. A gente não quer ser diferente. A gente pode até dizer que quer fazer acontecer bem lá na adolescência, mas na verdade não quer não. A gente quer ser bem igual. E se os grupos que a gente faz parte são grupos de pessoas que têm maus hábitos alimentares, têm sobrepeso, não se exercitam, pensam coisas muito iguais, e você chega lá num projeto de emagrecer e de mudança de mentalidade, mudança de hábitos, você vai ser criticado. Primeiro porque eles querem manter aquilo que eles têm. Quando tá todo mundo gordo, todo mundo pede pizza, todo mundo come 500 pizzas e bebe Coca-Cola e faz isso, todo mundo tá igual, é confortável pra todo mundo. Aí um belo dia você fala que não quer mais participar daquilo porque tá fazendo mal.
eles vão te atacar e vão dizer, ah, só hoje, palhaçada, olha aí, tá todo mundo assim, tá assado, comer que é bom, vamos ser felizes. Eles vão, por quê? Na hora que uma pessoa muda, os outros que estavam super confortáveis passam a não ficar tão confortáveis assim, eles começam a se sentir mal. Poxa, eu tô aqui comendo 8 fatias de pizza, olha, ela comeu 2, 3 e já tá bom. Caramba, nossa, ela tá bebendo água, nossa, ela já parou, só bebeu um copo de refrigerante. Aí eles ficam desconfortáveis, eles não querem ficar desconfortáveis, ninguém quer ficar desconfortável. Eles vão tentar te puxar. E você tem um medo, essa pessoa que tem esse sabotador, ela tem um medo de não fazer parte daquele grupo que é muito importante, que é essencial pra ela. Então, de novo, né, se eu tomar uma decisão diferente, eu serei excluída. Esse é um medo. Ela tem medo de ser rejeitada, de ser julgada também. É muito parecido com o padrão de afeto familiar. Ela se sente deslocada, ela não se sente parte. Alguém tem esse aqui? Sempre, quando eu tô com saco, respondo que não, vou comer, no meu caso, é apenas uma opção. Aquilo que eu realmente tiver vontade, eu vou comer. Pronto. Acabou. Pra que eu vou comer um negócio que eu não estou com vontade ou que eu não estou com fome porque alguém falou que eu devo comer? Qual é a lógica? Se você não tá com frio e alguém fala, coloca casaco, tá frio, tá frio. Eu fiz isso muitas vezes com meu filho. E até que ele disse, mãe, mas eu não tô com frio. Ah, então tá bom. Tem que ficar cuidando, porque eu tô com frio e eu quero que ele bote o casaco. Mas tá, mãe, eu não tô com frio. Ah, então tá bom. Entenderam? Não faz sentido mesmo. Eu entender que a outra pessoa tem a mesma necessidade que eu. Não, isso é arrogância. No meu caso é o contrário, eu sou a única da família com sobrepeso. Alice, tu acha mesmo que tu tem sobrepeso? Quanto que tu tá pesando? Tu é alta, né? Será que tu tem sobrepeso? De novo, tu tá olhando para as pessoas que são mais magras que tu, mas eu não acho que tu tem sobrepeso. Talvez tu seja maior do que eles. E aí talvez tu esteja se sentindo também inadequada. Mas de que forma isso pode ser uma solução na tua vida? Às vezes pode acontecer rejeição mesmo, dependendo se são pessoas que reúnem confraria para comer e beber e tal. Então, mas você pode ir na confraria, você pode ir em todos os lugares. Você só não precisa fazer igual a eles, porque você tem um objetivo diferente. Todas as pessoas que vão na confraria bebem tudo que está à disposição, todas elas, todas, duvido. Todas as pessoas que vão nos eventos comem do mesmo jeito ou tem algumas que não? Pode olhar, são as que são mais magras geralmente. Você não precisa, você pode ir, você não precisa deixar de ir. Quem tem que mudar é você, não as coisas que você gosta de fazer. Você gosta de beber vinho? Você vai beber vinho. Você gosta de comer pizza? Você vai comer pizza. Agora, se você beber todo o vinho que tiver à disposição, isso vai te atrapalhar. Se você comer toda a comida que tiver à disposição, isso vai te atrapalhar. Não dá pra querer ser magra e pensar em se comportar como gorda. Não dá. É impossível. É uma viagem da cabeça. É uma viagem da cabeça a pessoa ir se pesar. Ela foi lá, comeu tudo que podia e ela foi se pesar. Daí aumentou o peso dela, ela fica indignada. Ela fica, nossa, que raiva. Como assim? Foi ela. Ela achou que ia acontecer o quê? Ela comeu tudo, bebeu todas, pesou, achou que ia baixar. Como assim? Não faz sentido. As pessoas não vão te rejeitar se você não beber ou comer como eles. Se você explicar o motivo, as pessoas têm que entender qual é a importância de você não, pra você, de você não estar comendo ou bebendo daquele jeito. Vai testar como fica sem pedir comida, mas tu vai conseguir beber sem comer? Se tiveres com fome, tu tem que comer. Você precisa se comportar como uma pessoa que quer ser. Você precisa se comportar como uma pessoa que deseja se tornar. Você quer ser feliz? E vai ficar reclamando? Não dá. Você quer ter um casamento top? Se dedica a ele. Você quer ser magra? Se dedica ao teu emagrecimento. O que tu explicou? O que tu respondeu pra eles, Lízia? Como é que foi? Chegou lá na confraria, aquela bebeção. E aí? O que tu falou? Há uma insistência com sobremesa. Como assim? As pessoas vão insistir. Se elas perceberem que tu tá lá dizendo que não, louca pra dizer que sim, elas vão insistir. Tipo, não, é que eu não posso porque eu tenho que emagrecer. Eu tenho que me pesar amanhã, agora eu tô indo num curso de emagrecimento e tenho que emagrecer. Se as pessoas verem que vocês não estão
bem com aquilo, elas vão insistir e você vai ceder. Quando você falar, você acreditar, a tua decisão for tua, for consciente, for decisão mesmo, dizer, não, eu vou pra lá e eu não vou comer sobremesa, é uma decisão, ponto. Antes de sair de casa. Você chega lá e já diz, olha, hoje, gente, eu não vou pedir sobremesa porque eu tenho um objetivo, eu tô no processo de emagrecimento, isso é importante pra mim, porque eu quero me sentir assim, assim, assado. Então, assim, ó, vocês gostam de mim, né? Não insistam, por favor. Não insistam. Tá tudo bem pra mim eu não comer sobremesa. Agora, se você fica lá, pô, todo mundo comendo sobremesa, menos eu, né? Ai, sou uma coitada, porque tá todo mundo aí comendo, todo mundo apreciando, e eu aqui. Por quê? Sou a coitada, sou a gorda. Ah, quando você vê, você tá comendo a tua, a dos outros e mais um pouco. Minha mãe, tias, primas, cunhadas são todas bem magrinhas. Eu sou mais alta mesmo, tenho estrutura maior e nunca fui magérrima. Estou 5 quilos acima do meu normal, mas gostaria de perder ideia. Abusada, né? Tô com sobrepeso, a pessoa tá 5 quilos acima e ela diz que tá com sobrepeso. Não, é uma visão distorcida, são 5 quilos. Tu quer perder... Por que é importante pra ti perder 10? Por que vai valer muito, muito, muito a pena tu perder 10 quilos? Me responde, Alice. Diz que estava em pelos carb, não entendi. Não sei se é porque a fornecedora da cozinha para todas aí vale mais a pena. Vale a pena o quê? Financeiramente? Eles dizem que é só uma vez. E se for só uma vez, não vai te atrapalhar. Agora, se você tiver bebido todos os vinhos, sobremesa, aquilo ali pode te atrapalhar sim. Mas se for só uma vez de quanto em quanto tempo, realmente não tem problema. Só que tu sabe que não é só uma vez, porque quando tu vai pra tua casa, tem as tuas questões com a tua mãe, e aí tu também abre muitas exceções e excede em casa, não é só lá. Se fosse só lá, não teria problema mesmo. Se comer menos outras coisas, exatamente, se comer menos outras, exatamente, é uma escolha. Se você gosta da sobremesa mais do que outras coisas, você vai escolher, vai privilegiar a sobremesa. A pessoa quer ser magra, mas ela come a entrada, o meio e a sobremesa e bebe tudo. Não dá? Que é muito ruim não ter seus dias de exceção. Low carb. Me parece que financeiramente... Então, aí, olha a viagem. E eu sempre digo isso para minhas clientes. Elas falam, nossa, eu tenho que comer para aproveitar. E eu tinha isso. Eu tenho um pouco ainda disso de aproveitar. Tá, mas eu vou lá, eu quero aproveitar tudo aquilo que eu paguei. Beleza? Porque eu paguei, eu quero aproveitar. Só que aí depois, você paga aqui pra mim, pra emagrecer. Você paga pra engordar, come tudo pra aproveitar, mas depois você tem que pagar aqui pra mim, pro meu curso pra emagrecer. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Ó, pesei 10 quilos a menos na adolescência e gostaria de ter aquele corpo novamente pra me sentir melhor comigo mesma. Querer ter o corpo da adolescência é um pouco de pretensão demais, ao meu ver. Não tô dizendo que tu não pode ter, mas será que é só o corpo que tu queres ter? Ou será que é a vida que tu tinhas lá na adolescência? Tu acha que é só o corpo que vai fazer tu se sentir melhor contigo mesma? Ou tem outras coisas que tu precisa fazer também? Eu acho que é um conjunto de coisas, Alice. Tu tá colocando todas as fichas nesse corpo aí. E acho que é muito. Tens que diminuir a tua meta. Alcançou. Lembra do meu relógio? Talvez 10 quilos nesse momento seja muito. Bota menos, que daí passa a ser mais possível. Quando chegar naqueles 5, aí tu decide se tu quer mais 5 ou se já tá bom. E tu tem que fazer outras coisas na tua vida pra se sentir melhor contigo mesma. Se tu não tem tempo pra ti, se tu não te privilegia, se tu não dá atenção pra ti, tu vai chegar lá 10 quilos menos e ainda não vai estar se sentindo melhor contigo. Porque tu não tá te cuidando. Então, não coloquem todas as fichas no corpo. Não é por aí. Acho que elas também insistem pra ter melhor rateio. Então, tá vendo? As pessoas têm interesse próprio quando elas insistem demais. Porque eu posso comer a minha comida e beber os vinhos. Pronto. Vamos, aí que tá. Eu quero, Lízia, que tu conte verdades pra ti, não mentiras. Se eu falo, não, eu nem queria, é porque, eu tenho que aproveitar, porque eu tô pagando, porque não sei o quê, que as pessoas não vão gostar de mim, que as pessoas não vão me amar. Mentira! Às vezes a gente quer comer mesmo. Quantas vezes eu falei, não, eu comi porque, pra não chatear meu sogro, porque, ele fica lá reclamando, pra evitar esse conflito, eu comi. Verdade. Mas que eu queria comer, eu queria. Na verdade, eu queria, mas aí a responsabilidade não é minha, é porque meu sogro que é chato. É porque o povo que insiste pra tu comer sobremesa, mas tu não queria, mas tu comeu, porque, né, pra não arrumar confusão, só hoje. Não, aí chega na segunda-feira e não sai do lugar.
fica lá, sabe? Vai e volta, vai e volta. Não, gente, tem que se concentrar, principalmente nos momentos que são mais difíceis. Fez sentido pra vocês, gente? Deixa eu ver se dá tempo. Ixi, meu Deus do céu, tem que buscar as crianças. Vamos parar nesse aqui? Que eu tenho que buscar as crianças? Vamos parar nesse? E aí, na próxima, a gente parte da fuga afetiva sexual. Vou fazer até um xizinho aqui. Reflitam sobre esses. Comecem a prestar atenção nesses dias sem mentoria sobre as vozes que vêm na cabeça de vocês. Sobre os sabotadores que vocês têm, sobre as mentiras que vocês contam. Isso é muito importante. Então, a pedido da Rê, vou falar sobre todos os sabotadores, a gente vai fracionar. Hoje, como eu quis fazer aquela introdução do que é o sabotador, levou mais tempo. Então, na próxima, eu já parto da fuga afetiva sexual e a gente vai avançar mais até fazer os 23. Acho que em 2 a gente consegue terminar. Reflitam, é muito importante. Não fujam do desconforto. Vocês têm que entrar em contato com o desconforto para então depois viver numa vida mais confortável. Se vocês estão fazendo coisas contra os objetivos de vocês, é porque vocês estão se protegendo. Do que vocês estão protegendo? É de não ser amada? É de não ser aceita? É de não fazer parte? É de ser julgada? De que vocês estão se protegendo? É muito importante. Quem gostou? Caiu alguma ficha? Vocês gostaram? Agradeçam a Rê aí que pediu esse tema, porque eu não ia fazer. Eu ia escolher outra coisa. Por isso que eu gosto da opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que terça-feira que vem começa o 360 horas de emagrecimento. Quem tá, tem várias aqui que estão. Começa na terça, dia 29. Um dia antes vocês vão ser incluídas no grupo do WhatsApp, vão receber as orientações, vão receber o link para entrar no Facebook. E aí a gente vai começar aqueles 15 dias frenéticos que eu amo. Espero vocês lá. Quem não tá no meu plano de um ano, né, do ano de 2021 e quiser fazer parte, manda mensagem pra mim, eu mando o link e vai ser super legal. Vivian sumida! Que coisa boa, que coisa boa. Que bom que vocês gostaram. Tânia não some. Vocês fiquem atentas aqui, fiquem por aqui. Postem. Ninguém tá postando balança. Ninguém não, né, gente? Não vamos ser injustos. Poucas estão postando a balança. Isso é importante. Não abandonem a balança, porque com o abandono da balança, geralmente os resultados também vão embora. Então, muito cuidado. Obrigada. Uma linda semana pra vocês. Espero vocês no 360 a partir de terça-feira que vem. E vai ser lindo. Um beijo, beijo, beijo gigante e gratidão. Beijos!